Meu nome é Clayton França Carilli, eu sou arquiteto, né? Venho trabalhando com arquitetura quando na minha infância, né? Sempre fui voltado para essa área, gostava muito de desenho, de artes, e aí resolvi um tempo fazer engenharia civil, mas aí vi que não tinha nada a ver comigo e prestei para arquitetura. E aí me formei, né, nos 5 anos, e durante esse período comecei a trabalhar com a preservação do patrimônio cultural. Meu trabalho final de graduação foi desse conjunto ferroviário que nós estamos aqui, né, da Estrada de Ferro Goiás, onde eu propunha a Prefeitura Municipal de Araguari com um centro administrativo, que é uma coisa que eu sempre acreditei, né, na importância de se pensar nos conjuntos que são tombados, né, estarem ligados aí tanto com a preservação do patrimônio, mas também com algo, não só a musealização do próprio patrimônio. Eu vejo que é sempre importante a utilização do patrimônio é importante. Então aí eu fiz esse trabalho de final de graduação, né, e aí senti falta de estudar um pouco mais com relação à importância da preservação e tive a oportunidade de ir para Belo Horizonte, onde eu trabalhei num curso lá que chamava-se curso de especialização em revitalização urbana e arquitetônica da UFMG. E foi um curso muito importante na minha vida profissional, porque eu acabei continuando com a linha da preservação e com a ferrovia. E aí eu peguei esse outro prédio aqui, onde onde é a Secretaria de Educação aqui em Araguari, né? Transformando o prédio na época numa biblioteca e no arquivo público municipal da cidade com um pequeno museu. Isso foi importante, né, também por conta da preservação. Aí voltei para Araguari e tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura, na área de patrimônio, né, montando uma equipe junto com a Thaís e com a Carolina, onde a gente trabalhou durante muito tempo, né, no meu caso foi 8 anos que eu trabalhei com a preservação do patrimônio e o foco era a ferrovia. Então foi um período muito interessante de amadurecimento do próprio trabalho e a oportunidade de desenvolver projetos ligados aí com a restauração do patrimônio. Com isso eu fui para trabalhar no ensino, né? Aí eu sou professor universitário, então eu tive a oportunidade de trabalhar e eu trabalho com meus alunos hoje com restauro e a preservação do patrimônio. 2 anos atrás trabalhei com mestrado, né? Fiz meu mestrado na Universidade Federal de Uberlândia e aí na universidade também continuei com o tema ferroviário, trabalhando aí as ferrovias do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, fazendo uma discussão a respeito de utilização dessas ferrovias hoje. Então eu venho trilhando esse caminho, né, com a ferrovia. Estou há 12 anos na Unitri como professor e esse processo é muito bacana porque acaba que você vai trilhando um caminho, né, o caminho do trem, né, da ferrovia, e isso é muito gratificante, trabalhar com a preservação do patrimônio. E aí eu já tive várias oportunidades de trabalhar com outros patrimônios culturais aqui da região, não só ferroviários, né, e isso é muito importante para a preservação da memória e história da ferrovia. Muitas vezes os arquitetos gostam muito da preservação, mas uma preservação que é assim, eu de repente pego alguns objetos antigos e coloco na minha construção contemporânea, e essa não é a ideia, né? A ideia sempre é a preservação desse patrimônio, mas é um patrimônio preservado vivo. Ninguém quer um bem que esteja abandonado ou que esteja lá deteriorado, sem utilização, e o grande barato da preservação é agregar também coisas contemporâneas, mas desde que você mostre também o que é histórico, o que é contemporâneo, ao mesmo tempo trazendo as pessoas para o local, né? Eu sempre, nessa discussão minha do mestrado que eu faço, é uma coisa que a gente sempre coloca a importância da gente ter espaço de memória, no caso ferroviário ou em qualquer outro edifício, porque senão você perde o lance da memória do próprio edifício, que é tão importante. Mas, por outro lado, se ele o tempo inteiro virar só museu, você não tem um público para isso, e aí isso começa a ficar abandonado, deteriorado, né? Eu sempre falo que tem hora que na ferrovia o trilho é quase ou tão mais importante do que a estação, porque o trilho, ele lembra o trem o tempo inteiro. A estação sem o trilho, de repente, dependendo do tempo e da falta de entendimento das pessoas com relação ao que foi a ferrovia, pode se perder com relação à memória, né? Então, por isso que eu sempre defendo muito o lance da utilização, que seja uma utilização lógica, que preserve as características do próprio edifício, né? Quando eu desenvolvi o projeto aqui da estação ferroviária, foi um processo muito interessante nesse sentido, porque eu tive uma oportunidade muito grande. Na época, o prefeito que estava me chamou e falou: Clayton, quero que você faça o que você achar de melhor.
E pense, uma pessoa que está saindo da academia e que sabe, está com o maior gás, né, naquele entendimento com relação ao que é a preservação, e alguém te falar isso é muito gratificante, porque na maioria das vezes os prefeitos ou as pessoas que não são entendidas, não só os prefeitos, né, mas chega para você e coloca, eu preciso de um programa de necessidades, eu preciso que você coloque isso no prédio. E no restauro não é assim, na realidade o uso tem que ser hóspede do prédio, e como hóspede ele tem que ser comportado, ele tem que, o que vai determinar é o próprio edifício, não é o que eu quero ou que a pessoa quer, né? Então isso foi muito interessante, porque aí a partir disso nós fizemos um entendimento com relação à prefeitura como um todo. Desde essa época eu colocava para o prefeito da época, e sempre falo isso, que não era só a estação que iria resolver os problemas da prefeitura, e sim o conjunto como um todo, né? Que também a ideia não era só virar um centro administrativo, porque eu acho que os espaços de cultura são importantes, eu acho que não só o museu aqui é importante, eu acho que precisa de mais espaço de cultura aqui dentro, no conjunto como um todo, como teatros, cafés, um museu um pouco maior, né? Então acho que isso é importante, mas o que foi interessante foi porque eu tive esse feedback no sentido de, e essa abertura do prefeito no sentido de permitir que nós fizéssemos o que fosse de melhor para o prédio. Então esse é um ponto muito positivo, né? Porque você parte da forma correta de desenvolver o projeto de arquitetura e tentando preservar ao máximo as características originais do edifício, né? Porque o edifício ele foi feito em 2 etapas. Uma primeira etapa que foi de 1928 e depois ele foi ampliado na década de 30. Então, quando você olha na fachada dele, ele tem 2 etapas. Você consegue distinguir através da própria arquitetura, né? Ele é eclético, um edifício de arquitetura eclética, né? Com uma simetria, onde tem vários elementos aí de vários estilos, por isso que a gente fala que ele é eclético, né? Porque ele não tem um estilo pré-definido, ele tem vários elementos, ele tem coisas neoclássicas, coisas de vários estilos. Não, Art Deco não. Nós temos Art Deco, mas são outros edifícios. O edifício aqui, ele é eclético, ele tem coisas neoclássicas, coisas clássicas, tem algumas características da arquitetura colonial, então ele tem várias coisas, ele tem vários elementos de várias arquiteturas. O interessante é que quando você olha o edifício, na década de 30 ele foi ampliado, então a gente nota pela própria configuração dos materiais, né? Na parte onde você foi construído inicialmente, você tem a presença de barroteamento, de assoalho e elementos na fachada muito mais rebuscados do que depois da década de 30. Na década de 30, depois da ampliação, aí você já tem laje de concreto, já tem piso de taco, então há uma ampliação, né, com o pensamento de uma continuidade arquitetônica, que foi preservado durante o processo de restauro, porque é tão importante para a preservação da memória do prédio. E para a gente valorizar isso, não sei se vocês deram uma andada aí, mas na sala do prefeito e nas 2 salas laterais, a gente colocou o forro inclinado, mostrando o frontão original, porque ela acabava ali. Então, quando a gente desenvolveu o projeto, não existia mais forro, o forro todo tinha sido perdido, e você conseguia ver por dentro da sala a antiga fachada. Então, a ideia foi que o próprio edifício contasse a história, né? Aí a gente deixou esse teto inclinado, mostrando o frontão, que na realidade era a antiga fachada do edifício, né? Então foi um processo muito interessante, muito bacana de se trabalhar, né, numa estação muito importante aqui da região, né? E durante esse processo que nós trabalhamos, então o patrimônio, o grande objetivo nosso era focar na ferrovia. Então, durante esses 8 anos, a gente trabalhou com diversos tombamentos, tombamento do conjunto a nível estadual, pela sua importância, né? Então, foi um processo muito interessante de equipe, né? Eu sempre falo que quando você tem uma equipe, e muitas vezes, infelizmente, os nossos administradores não veem a importância de você ter equipes técnicos para desenvolver esses processos, que são processos demorados, são processos longos, mas assim, nessa minha vivência aí, experiência profissional, já vai fazer 18 anos que eu formei, né? Eu sempre vejo que tudo demora, mas tendo projeto, tudo sai com relação à preservação do patrimônio. São processos morosos, mas tendo projeto, né? E esse projeto não é composto só de projetos arquitetônicos, complementares, os orçamentos, mas uma hora isso sai. Mas se não tiver projeto é muito difícil, né? No caso da estação, foi uma paixão assim, inicial, enquanto estudante de arquitetura, né? Eu precisava definir um tema
e eu sempre frequentava esse espaço, porque eu não tenho ligação ferroviária, é engraçado isso, diferente da Thaís, né, que está muito ligado com o lance da ferrovia, com os pais, com a família. Eu não tenho ligação ferroviária, eu não tenho nenhum tio, nem um pai, nem um parente que trabalha com a estação. Mas assim, enquanto estudante de arquitetura, eu sempre vi o prédio abandonado, né, e ao mesmo tempo vi uma necessidade de fazer algo por ele. Enquanto estudante, a gente tem que escolher um projeto, e aí eu achei importante esse lance de trabalhar com um projeto que fosse uma coisa que poderia virar realidade. Apesar do projeto durante o processo acadêmico foi um, durante a prefeitura foi outro, com o próprio amadurecimento que eu tive. Depois eu fiz especialização, e isso também me auxiliou muito com relação ao entendimento da preservação do patrimônio. Mas foi assim, foi mesmo uma paixão, né, de entendimento com relação ao patrimônio. E aí comecei a trilhar, esse curso foi determinante. E durante o curso também você tinha que escolher um trabalho. Então eu continuei com o lance da ferrovia, né? E aí não escolhi a estação, porque a estação na época já tinha um projeto. E aí eu achava que não precisava ser estação, tinha um projeto e tal. Mas aí quando nós assumimos a prefeitura, um projeto não era um projeto legal, que destruía muita coisa. Eu acho que quem desenvolveu, a arquiteta, teve muito problema com o lance da espada que eu falei. O prefeito de repente exigiu muitas coisas e ela não conseguiu explicar, não sei. O projeto não era tão legal. E o projeto teria que passar pela aprovação, depois que nós tombamos, do IEF. E aí nós resolvemos refazer o projeto, né? Mantendo, lógico, demos os créditos para ela que fez o levantamento. Na época eu participei do levantamento, eu era estudante de arquitetura, fiquei sabendo que tinha uma equipe aqui, vim aqui e ainda ajudei, ainda recebi, ela ainda me pagou, fiquei muito feliz, né? Estudante. Mas o projeto, apesar do trabalho ter sido bem feito, mas o projeto ele descaracterizava muito as salas superiores, colocar a parede de cical dos dois lados, criava uma nova escada, trazia uma nova dinâmica, e isso não ia acabar que não ia aprovar, e nós resolvemos achar por bem refazer o projeto a partir de todas as premissas aí relacionadas com a preservação do próprio patrimônio, né? Então foi mais uma paixão assim com relação ao próprio tema ferroviário, né? Apesar de atuar em outras áreas, né? Eu já trabalhei, graças a Deus, com igrejas, com outros temas, não só a ferrovia, mas a ferrovia que é muito importante, né? Principalmente no nosso estado aqui, né? Eu acho que o Brasil como um todo, mas Minas Gerais, Goiás, a gente tem muito essa ligação com a própria ferrovia, né? Por exemplo, entre Araguari e Uberlândia a gente tinha 14 pontos de parada. Então você tem, são muitas estações. Quando você pega aqui, no meu mestrado eu levantei, deu 123 estações aqui no Triângulo Mineiro. Então assim, é uma loucura, o número de estações era muito grande, porque havia uma necessidade de abastecimento, né, de 12 em 12 quilômetros, de 14 em 14 quilômetros. Então esse patrimônio ele é muito gigante, né? Infelizmente muitas se perderam, muitas estão abandonadas, né? O grande desafio é fazer o que dessas estações que estão muito na zona rural, no meio do mato, e como as pessoas frequentarem esses locais depois de restaurado, né? Então eu vejo que isso é um grande desafio, mas que é importante, porque está ligado com a nossa memória, né? Eu sempre falo que as pessoas ainda não conseguem ver o potencial que as nossas cidades têm com relação à preservação do próprio patrimônio, né? Muitas vezes a ideia é que só a Europa que tem patrimônio, né? É lógico que quando você vai lá fica encantado, porque os centros históricos são gigantes. Quando a gente chega aqui a gente tem edifícios muito pulverizados, mas mesmo assim os edifícios pulverizados, muitas vezes eles não são olhados da forma correta, né? Se pensar a cidade ela tem que continuar sendo construída, mas ao mesmo tempo a gente tem que preservar o passado, né? Tem uma autora que fala muito disso, o lance do espelho, né? O patrimônio é espelho, que a gente tem que olhar o que a gente foi no passado, o que a gente é hoje, o que a gente vai ser no futuro. E muitas vezes as pessoas vão, passam, tira foto, chega aqui, não, a gente não tem patrimônio aqui, né? Isso aqui, e pior ainda, porque aí fica, eu sempre falo isso muito para os meus alunos, que a gente fica de repente construindo uma cidade que, será que daqui a 30 anos o que a gente está construindo ou 40, vai ser pensado em preservar? Então a gente acaba fazendo uma renovação e piorando a cidade. Eu sempre brinco muito assim, na hora que demole um patrimônio, será que aquela construção lá ela vai ter o significado que aquela que foi demolida tinha? Será que isso já não está nascendo assim, sem muitas características importantes, né?
Por que todo mundo fica encantado na Europa? Você chega lá, vê patrimônio preservado, bacana, mas ao mesmo tempo você tem arquitetura contemporânea de qualidade. Eu falo que até a responsabilidade do arquiteto é maior. Já pensou você fazer um projeto em Roma, num centro histórico, num terreno, de repente, que vai construir algo contemporâneo? Tem que ser uma coisa de muita qualidade para fazer a competição. Mas você chega às nossas cidades, infelizmente, né? A gente tem a preservação do patrimônio que não acontece, né? Muitas vezes não há uma preocupação com uma política, falta de educação patrimonial, que eu sempre falo, é um dos maiores problemas. Como é que você quer explicar para alguém o que é tombamento, sendo que tombar na nossa... você falar que a minha vovó tombou, ela caiu, né? De repente o patrimônio tombado, ele não está caído, ele está preservado. Então a dificuldade semântica já começa por aí, a falta de educação das pessoas. Então eu vejo que é um processo muito difícil, né? Mas que eu sempre falo com meus alunos que eu não desanimo. Porque na realidade o patrimônio é uma cachaça, né? Você bebe e quer o tempo inteiro continuar trabalhando com isso. Porque assim, a importância disso é muito grande. E o envolvimento das pessoas. Nossa, nós tivemos a oportunidade de trabalhar nessa estação aqui, né? A Thaís, a Consuelo. Nossa, assim, durante um tempo é um orgulho da população. E que infelizmente as pessoas não conseguem enxergar o tanto que isso é importante, né? Eu sempre falava muito na época, porque muitas vezes as administrações ficam preocupadas só no lance das eleições, dos votos e disso. Eu falava, gente, patrimônio dá voto, e é importante, da cidadania, e é importante para as pessoas, né? Porque na realidade isso faz parte da nossa história, da preservação da nossa própria memória, né? E isso é importante para as pessoas, mas eu acho que vai demorar muito tempo, né? Mas eu acho que, assim, a gente tem que fazer o nosso papel, é importante, né? Eu sempre falo com meus alunos que eu gostaria de formar vários discípulos, mas que se não tiver muitos discípulos, pelo menos que todo mundo que tiver, quando for desenvolver um projeto e ver que não consegue, mas que preserve e passe para outra pessoa, outro arquiteto que pense na preservação do patrimônio cultural e mostrar para o cliente a importância disso, né? Algumas vezes, na maioria das vezes, a gente ganha, e quando a gente perde, não trabalha. Fala, não, infelizmente eu não posso trabalhar com esse tipo de projeto, porque isso é contra os meus princípios, né? Mas, assim, o que eu vejo é que essa formação é muito importante, e no Brasil também é muito nova, né? Me lembro, quando formei, não era obrigatória essa disciplina de preservação do patrimônio num curso de arquitetura. É lógico que nas faculdades mais antigas, né, o FMG, né, a Universidade Federal de Minas Gerais, né, outras faculdades, isso já tinha no currículo, mas nas faculdades novas, né, eu formei numa faculdade nova aqui, inclusive essa que eu dou aula hoje, não havia obrigatoriedade dessa disciplina, né, de patrimônio. Isso aconteceu só depois de 1999. Então a gente ainda vai caminhando, né, mas eu acho que é sempre importante pensar, né, que um dia a gente vai, com certeza, plantando isso, estamos plantando, para se pensar na preservação desses espaços que são tão importantes para a preservação da memória e história dos nossos municípios, né? No caso aqui, a gente tinha uma preocupação muito grande, porque era muito estranho, todo mundo achava linda a estação, mas ela estava abandonada há quantos anos? Fechada, né? E quem gosta, cuida, né? Então, né, a Thaís deve ter falado a respeito do mutirão que nós desenvolvemos aqui. O mutirão, a ideia, né, foi muito interessante, inclusive não foi uma ideia nossa, foi um consultor que teve por aqui e deu esse rumo e a gente desenvolveu esse projeto, né? Foi muito interessante por isso, para mostrar para a comunidade que o patrimônio era importante e começar a virar um frisson. Teve uma época que teve um pessoal que queria fazer aqui um Halloween na estação, antes dela estar abandonada, né? E a gente achou o máximo isso, mas não podia, porque senão isso virar um problema aqui. Mas todas as atividades acontecer aqui, eu acho que foi assim, foi uma coisa muito interessante, né? Foi muito interessante. E durante esse processo todo, aí eu já tinha saído da prefeitura, aí eu falei, nossa, surgiu uma oportunidade de mandar esse projeto para uma premiação. A 10ª premiação é do IAB, que é o Instituto dos Arquitetos do Brasil, Belo Horizonte, né, Minas Gerais. Aí eu mandei esse projeto, né, e aí eu consegui tirar o primeiro lugar na preservação do patrimônio cultural. Então foi um projeto assim que sempre me deu muito orgulho e eu fico muito feliz em poder ter participado, né. Vejo que tem muita história ainda, tem muita coisa para ser feito, né, eu vejo que é um processo que tem que ser pensado como um todo, é muito grande. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, essa minha professora esteve por aqui, ela inclusive ela trabalha no IEFA, né, tem um cargo lá de direção, e ela pegou e falou para mim, Clayton, isso aqui é um projeto de vida. Na época eu não tinha entendido muito, sair da faculdade, que projeto de vida que é esse, né?
E fico pensando, né, já se passaram aí, né, 12 anos e nós restauramos 2 prédios só, né, e tem aí muita coisa para ser feita, né, e que deve ser pensada. Infelizmente tem muita coisa que não está pensada ainda, mas é um conjunto que é um conjunto de todo mundo. Eu sempre falo isso, não é um conjunto de um arquiteto só. Vários arquitetos podem dar contribuições para esse conjunto, que é um conjunto muito grande, né? Eu acabo que eu oriento muitos TFGs ligados com a área de preservação desse patrimônio. O último que eu orientei foi muito interessante, foi uma aluna, né, a Carolina, ela trabalhou com o percurso ferroviário, propondo aí um trem ferroviário só no perímetro urbano da cidade, mas aí ela propôs uma avenida-parque, na realidade não uma avenida, mas um parque linear no entorno dos trilhos, né? E trabalhando o passado, o presente e o futuro, né? Então a gente sempre orienta muito trabalho, porque é uma área muito rica com relação à preservação desse patrimônio como um todo. Foi uma oportunidade única, né, de desenvolver um projeto com começo, meio e fim, com uma equipe muito jóia. Nossa equipe era pequena, mas assim, uma equipe muito entrosada, muito preocupada com a preocupação do patrimônio. Foi um processo assim que a gente começou o museu, né, várias coisas do museu que vocês estão vendo por aqui, nós fizemos nessa época. Então assim, foi um trabalho muito legal e assim, e de resolver tudo, entendeu? De muita responsabilidade, né, de resolver tudo. Isso aqui foi, né, tudo foi pensado, no sentido da limpeza até no dia da inauguração, né? Eu estava comentando ali agora mesmo atrás com a Consuelo, no dia da inauguração foi uma loucura, porque na inauguração vieram, né, autoridades, mas a comunidade inteira veio. E durante esse processo, o prefeito foi muito interessante, ele, não vamos ocupar, vamos deixar as pessoas visitarem. Cara, no primeiro, segundo, terceiro dia, eu com a senhora Thaís, nós... Assim, cada equipe que vinha, 30, 40 pessoas, você subia de meia hora, de uma em uma hora, no fim a gente estava rouco, mas a satisfação de ver o trabalho resolvido, né? E assim, acaba que é muito interessante, porque quando você vê, né? Nossa, uma equipe gigante. Não, a equipe é sempre pequena, é sempre você... Está jogando a bola e é o goleiro, ao mesmo tempo está defendendo. Então, você não é aquela coisa, você fez o projeto e chegou, não. Você fez o projeto, está ali acompanhando o dia a dia, né? Está dando hora de serviço, ao mesmo tempo está fiscalizando se a obra está muito bem feita, né? Tivemos sorte, tivemos um empreiteiro muito jóia aqui, que desenvolveu o projeto da estação, que foi em Polo. Então, um cara assim, muito competente com relação ao próprio trabalho. Então, assim, era uma coisa que, na época, era uma coisa que me incomodava. Quando eu desenvolvi o projeto, eu peguei e fiz o memorial descritivo, a primeira vez, trabalhando na iniciativa no poder público, né? E aí colocava lá, eu quero esse tal peça da marca tal. Não pode. Falei, como que não pode? Não pode. Aí arrumei uma forma de colocar, ou similar de boa qualidade. Colocava todo discriminado, né, o que era da peça e depois colocava o similar de boa qualidade. Gente, porque não faz sentido, porque existem determinadas coisas que eu estou querendo colocar que de repente custa X. Se o cara pode colocar um negócio X dividido por 3, né? E tive muita sorte, porque o empreiteiro aqui que trabalhou durante o processo pegou tudo que eu tinha pré-definido, né? E o tempo inteiro me consultando. Então isso foi um processo muito interessante, né? E é muito legal, dá muita responsabilidade. Por fim você fica, nossa, se sair alguma coisa errada, vão me crucificar. Mas por outro lado, é a possibilidade que você tem de colocar seu nome em jogo para mostrar a competência que você está querendo para o resultado final, né? Então isso foi muito interessante, né? E uma satisfação muito grande e ao mesmo tempo confiar no sentido de não, ele que está fazendo, é ele que sabe o que é melhor. Então isso foi muito interessante. As pessoas me ligavam, era muito engraçado. Assim, elas me ligavam da prefeitura e falavam, a gente quer ir para lá e tal, porque minha secretaria precisa de ir para lá, porque aí virou, né? Ir para a estação se tornaria um orgulho. E eu sempre brincava falando assim, se tivesse alguém para ir, o primeiro que queria era o patrimônio, mas infelizmente, depois que eu fiz o projeto, o patrimônio não cabe lá. Então não é uma questão que eu quero, você quer, quem vai mandar é o prédio, né? Quantas vezes recebia telefonema falando assim, vai pintar a cúpula de dourado? Nossa, recebi telefonema demais, vai pintar a cúpula de dourado. Aí explicava que estava vendo a cor e tudo mais, né? Para não ser desagradável com a pessoa, fala que dourado é ficar, que não tinha nada a ver com a arquitetura do próprio edifício, que ela nunca foi dourada, né? Mas colocava a importância. Então as pessoas se sentiam aqui meio que donas do lugar, porque é na realidade, né?
O pertencimento é muito grande com relação quando você trabalha com patrimônio. Os operários são diferentes, assim, eles ficam encantados com tudo que faz, é muito legal, sabe? E assim, e tem um orgulho de participar daquilo, e ao mesmo tempo é diferente de uma obra que você começa do zero. Esse envolvimento da comunidade, dos operários, de quem está participando da obra é muito interessante, né? Eu que tenho participado aí de várias aqui na região do Triângulo Mineiro, é muito engraçado essa relação de pertencimento das pessoas. Elas querem ver, elas querem opinar, elas querem saber o que vai acontecer. Então isso é muito engraçado e é uma prática que pouco acontece, né? Porque a gente tem poucos patrimônios tombados, né? Muitas vezes muitas coisas nossas já se perderam, mas o pouco que tem, e quando isso acontece, o lance do pertencimento da comunidade é muito interessante. Então isso foi muito legal, foi muito legal. Nossa, a inauguração da estação foi muito joia. E assim, foi um processo muito legal. Os jornais só falaram sobre a importância do patrimônio e tudo mais, né? O problema de mexer com patrimônio é que quando você abre um precedente em alguma coisa, tudo que você faz parece que recua. É muito chato isso, né? Se você faz tudo, aí de repente você tem um tombamento e acontece um problema lá e a casa cai, parece que tudo que você fez anteriormente abre precedente. Mas isso a gente vai superando com o tempo, e a importância de se pensar na preservação desse patrimônio sempre, né? Porque eu sempre brinco, se não for nós arquitetos, historiadores, quem será que pensará sobre a preservação desse patrimônio que é tão importante para manter nossa memória e história viva, né?